Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Promotoria francesa pede 4 anos de prisão para o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Bandidos atacam a agência bancária no bairro de Castelo Branco, em Salvador. França confirma surto severo de gripe aviária em criação de patos. Taxa de transmissão sobe para 1,14 no Brasil, aponta o Imperial College. Japão anuncia plano econômico de mais de 700 bilhões de dólares. Em dia marcado por oscilação, o dólar fecha em alta, cotado a R$ 5,12. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. A promotoria francesa pediu hoje 4 anos de prisão, 2 deles em regime fechado, contra o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, julgado por corrupção e tráfico de influência em Paris. O ex-presidente de 65 anos, que governou a França de 2007 a 2012, é acusado de ter tentado subornar um juiz com um cargo muito disputado em troca de informação privilegiada sobre outro sumário. Os promotores pediram a mesma pena para seus co-acusados, o ex-juiz Gilbert Azibert e o advogado habitual de Sarkozy, Thierry Herzog. Para este último, pediu também uma proibição de 5 anos do exercício da profissão. Nicolas Sarkozy disse ao tribunal que nunca cometeu o menor ato de corrupção e prometeu ir até o fim para limpar seu nome. As acusações de corrupção e tráfico de influências são passíveis de punição com penas de até 10 anos e multa de 1 milhão de euros. Sarkozy é suspeito de ter tentado corromper em colaboração com Herzog e Azibert quando era juiz do Tribunal Supremo. De acordo com a acusação, o ex-presidente tentava obter informações cobertas pelo sigilo profissional e influenciar nos processos abertos na alta jurisdição relacionados ao caso do Bettencourt, reencerrado no final de 2013. Em troca, teria oferecido a Azibert sua ajuda para obter um cargo de prestígio, que este desejava em Mônaco, apesar de nunca tê-lo conseguido. Este julgamento é inédito, já que Nicolas Sarkozy é o primeiro ex-presidente da França desde a instauração da Quinta República em 1958 a se sentar fisicamente no banco dos réus. Antes dele, apenas Jacques Chirac, seu antecessor e mentor político, foi julgado e condenado por desvio de dinheiro público quando era prefeito de Paris. No entanto, devido a problemas de saúde, ele nunca compareceu ao tribunal. Bom, vamos à próxima notícia. Uma agência da Caixa Econômica Federal foi atacada hoje de madrugada no bairro Castelo Branco, em Salvador. Parte da agência, que fica na rua Genaro de Carvalho, ficou destruída. De acordo com moradores, o caso ocorreu por volta das 3 horas da manhã de hoje e muitos disparos de arma de fogo foram escutados. Diversas cápsulas de bala ficaram espalhadas pelo chão nas proximidades da agência. Uma equipe da Polícia Federal foi encaminhada ao local para iniciar a investigação. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada com informações de que homens armados explodiram terminais de autoatendimento de um estabelecimento financeiro situado na primeira etapa de Castelo Branco hoje de madrugada, quando as guarnições, acompanhadas de equipes da 50ª e da 48ª CPMs, chegaram ao local, constataram o fato, mas os criminosos já tinham fugido. Como na dependência de estabelecimento foi encontrado um artefato explosivo não detonado, os policiais isolaram a região e acionaram a Polícia Federal para recolher o objeto. Não há informações sobre se os bandidos conseguiram levar alguma quantia. Ainda segundo os moradores, esta é a segunda vez esse ano que a agência é atacada por criminosos. O morador, que não quis se identificar, relatou que o caso deixou todos muito assustados. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que, por causa do ataque, o atendimento ao público na agência de Castelo Branco foi suspenso. A empresa ainda orientou os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais e de teleserviço. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério da Agricultura da França disse hoje que a gripe aviária H5N8 foi encontrada em uma criação de patos no sudoeste do país francês,
confirmando o primeiro surto do vírus em uma fazenda neste ano. O surto foi relatado pela primeira vez, mas na ocasião ainda não estava claro a cepa do vírus envolvida nos casos. A gripe aviária tem se espalhado rapidamente pela Europa, o que tem colocado a indústria avícola em alerta depois que surtos anteriores levaram ao abate de dezenas de milhões de aves. Uma zona de segurança foi demarcada ao redor da fazenda em 7 de dezembro, implicando em monitoramento extra, a proibição de movimentação de aves e medidas sanitárias adicionais, segundo disse o Ministério da Agricultura francês e acrescentando que todos os patos da unidade foram sacrificados. A França já detectou o vírus H5N8 em aves vendidas em 3 lojas. As investigações descobriram que as aves selvagens foram vendidas pela mesma pessoa no norte da França, segundo disse o Ministério da Agricultura na semana passada. Além disso, 3 cisnes e um ganso selvagem encontrados mortos na semana passada também foram confirmados como portadores do vírus H5N8, disse o Ministério da Agricultura francês. A disseminação do vírus na Europa levou a França a elevar seu alerta de segurança contra a gripe aviária para alto no início de novembro, o que exige manter as aves em locais fechados ou a instalação de redes de proteção para evitar o contato delas com aves selvagens que espalham a doença. O Ministério da Agricultura francês enfatizou que a gripe aviária não pode ser transmitida através da ingestão de produtos agrícolas. O vírus H5N8 nunca foi detectado em humanos. Bom, vamos à próxima notícia. A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil voltou a subir e agora é de 1,14, aponta o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas no país transmitem o vírus para outras 114 pessoas. A atualização da estimativa foi divulgada hoje e considera os dados coletados até a última segunda-feira. Pela margem de erro das estatísticas, essa taxa pode ser maior ou menor. Nesses cenários, cada 100 pessoas com o vírus infectariam outras 124 ou 109 respectivamente. Na semana passada, a taxa era de 1,02. Em novembro, a taxa de transmissão chegou a 1,30, a maior desde o fim de maio. Os cientistas apontam que a notificação de mortes e casos no Brasil está mudando os resultados e devem ser interpretados com cautela. Simbolizado por RT, o ritmo de contágio é o número que traduz o potencial de propagação de um vírus. Quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença começa a avançar. Em novembro, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou que o Brasil precisa levar o aumento de número de casos de Covid-19 a sério. Bom, vamos à próxima notícia. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga anunciou hoje um novo plano de estímulo para a economia do país de cerca de 700 bilhões de dólares para cobrir vários projetos, incluindo medidas de saúde e o desenvolvimento de tecnologia verde. Com um plano similar ao anunciado por outros países, o Japão pretende limitar as consequências negativas da pandemia do novo coronavírus em sua economia. O primeiro-ministro japonês explicou que o governo deve aprovar formalmente, o plano de 73 trilhões de ienes, o equivalente a 707 bilhões de dólares e composto principalmente por programas de empréstimos. Também hoje foram revisados os dados do PIB do país para um crescimento de 22% em termos anualizados no período de julho até setembro. A estimativa inicial era de alta de 21%. O número revisado para o Produto Interno Bruto ficou acima da previsão mediana de crescimento de 21,5% citada por economistas em uma pesquisa da agência jornalística Reuters. Esse é o primeiro programa de recuperação do primeiro-ministro japonês desde que assumiu o posto de primeiro-ministro em setembro, quando sucedeu Shinzo Abe, que renunciou ao cargo por problemas de saúde. O primeiro-ministro declarou aos integrantes de seu governo que elaboraram o pacote de estímulo para pavimentar o caminho para um novo crescimento para proteger a subsistência das pessoas, assim como os empregos e os negócios. O Japão, relativamente pouco afetado pela pandemia de Covid-19 até o momento, enfrenta uma nova onda de infecções com um recorde de casos diários.
Foram agora 2.832 mortos, de acordo com números oficiais. O plano de ajuda inclui medidas sanitárias, como o apoio financeiro às instituições médicas e para idosos e auxílios para apoiar o turismo interno e o emprego. O programa também prevê um fundo verde para apoiar as tecnologias limpas, como as energias renováveis, a eficiência energética, a biodiversidade e a luta contra a poluição. O governo de Shinzo Abe anunciou 2 planos de ajuda econômica que somaram 234 trilhões de ienes, o equivalente a 2 trilhões de dólares. Bom, vamos à próxima notícia. O dólar fechou em alta de 0,16% hoje, cotado em R$ 5,12, após atingir na véspera o menor valor em quase 5 meses. Os investidores internacionais monitoraram as tensões sino-americanas e os esforços de última hora nas negociações de um acordo comercial do Brexit. No Brasil, o IPCA de novembro e a reunião do Copom dominaram o radar. Na mínima do dia, a moeda norte-americana chegou a R$ 5,06. Na máxima, a R$ 5,13. No acumulado do mês, passou a registrar recuo de 4,17%. No ano, contudo, ainda tem alta de 27,85%. No exterior, os investidores seguem na expectativa de um acordo comercial do Brexit com a União Europeia e da aprovação de um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o IBGE divulgou mais cedo a inflação oficial do país em novembro. Pressionado pela alta nos preços dos alimentos e combustíveis, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, avançou 0,89% acima do esperado pelo mercado. No foco dos investidores segue também as incertezas sobre a aprovação de medidas e reformas estruturais para garantir a saúde fiscal do país e o controle da dívida pública. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!